nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não
Paz do Senhor para todos, amados irmãos da Escola Dominical. Glória a Deus, deste domingo 24 de abril de 2022. Que bom ter você aí conosco para juntos nós aprendermos, a palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje nós vamos ver o tema resguardando-se de sentimentos ruins. É o que nós precisamos, nos resguardar de sentimentos ruins. O tema é muito maravilhoso e a lição também muito boa. Texto áureo, o texto que resume toda essa escola bíblica, está em Mateus 5:22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. As palavras do Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a neste dia abrir sua Bíblia e vamos ler sim a leitura bíblica em classe em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 26. Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 26 diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raça será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Glória a Deus. Agora eu também convido você a juntos orarmos ao Senhor. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, é no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu te agradeço, Senhor, por mais essa escola dominical. Tome a direção, pelo Teu Espírito Santo, continua a administrar essa escola, esta aula, Senhor, ensinando-nos para louvor e a glória do Teu nome. Permanece conosco, é assim que eu te oro e te agradeço por tudo, Senhor. Nos encha da tua graça e repreenda todo empecilho e todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós vamos ver, amados, na introdução dessa escola muito maravilhosa, a gente vai ver que o Senhor Jesus Cristo, ele nos mostrou uma dimensão moral muito grande, Foi uma visão moral sobre os conceitos muito grande, muito elevado, muito expansoso. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estudar sim nessa escola, glória a Deus, na lição de hoje. Nós vamos ver que o Mestre Divino, ele não é antinomista, glória a Deus, E muito menos legalista. Nós vamos ver isso na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ver que o nosso Senhor, ele colocou em alta, glória a Deus, em alto valor a pessoa humana. Que coisa linda, irmãos. É saber que Jesus Cristo, ele valorizou tanto os seres humanos, Mesmo vendo nossas fraquezas, nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas aprove ao Senhor, ele sentir prazer em nós, E nos colocar numa posição de tão grande valor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a palavra-chave para tudo que nós vamos estudar se chama sentimento. Amém? Nós vamos nos envolver nesta palavra-chave chamada sentimento.
E no primeiro ponto a gente vai ver que o evangelho, ele não é antinomista. O que é isso, missionário? O que é um evangelho antinomista? Glória a Deus. Infelizmente é o que nós temos visto muito. E como tem crescido os seguidores dos antinomistas, né? Aqueles que dizem que para ser salvo só precisa crer. Só é preciso crer. Glória a Deus. Crer em Deus, crer em Jesus, né? Crer na palavra, mas não precisa obedecer à palavra. A fé é o bastante. Isso é a linha de pensamentos daqueles, né, que seguem os antinomistas. Eles não acreditam que a prática da lei é necessária, mas eles acreditam que acreditou, então a fé, a salvação é pela graça, então a fé é bastante, né, para que seja salvo. E esta é a linha do antinomismo, né? A gente vê isso claramente, glória a Deus, quando eles rejeitam, né, as leis de Deus, né, os padrões morais. A gente sabe que a Bíblia ela traz ela é um padrão de leis, de regras morais, para que nós tenhamos uma boa conduta, né? Glória a Deus. Quando a gente se encontra com Jesus Cristo, irmão, verdadeiramente, a gente se encontra com mudança. Os novos nascidos verdadeiramente, né, como disse o Senhor Jesus Cristo, da água e do Espírito, eles encontram na vida deles mudança. É uma mudança tão extraordinária que não é uma mudança que começa exteriormente, mas é uma mudança que começa no interior do ser humano. E essa mudança no interior do ser humano, ela transborda para o seu exterior. Glória a Deus. E aí o crente ele é alicerçado, o crente ele é firme, aí o crente ele não muda, glória a Deus, o crente ele não é induzido a mudanças, né, mundanas, não. Ele tem seus conceitos, seus padrões baseados na lei de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus. E a gente vê isso, glória a Deus, claramente na palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós também temos outra linha de pensamento, né? A lei e o evangelho, conforme visto na lição anterior, Jesus ele não desprezou a lei, glória a Deus, não desprezou a lei. Mas como existe o antinomismo, né, que é contrário à lei e que acredita que a salvação é pela fé, a gente também tem outra linha de pensamento, os legalistas. Eles acreditam que serão salvos se eles cumprirem toda a lei, né? E a gente sabe que esses dois pensamentos eles estão totalmente, né, fora de contexto, glória a Deus, na palavra de Deus. A gente vê isso, porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos mostrou que precisamos crer para sermos salvos, mas precisamos também cumprir a vontade de Deus, né? Cumprir a vontade de Deus. E é isso que a gente está vendo nesse segundo ponto, né? A lei e o evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele não desprezou a lei, né? O Senhor Jesus Cristo, ele não desprezou, ele não aboliu, ele disse, eu não vim para abolir, eu vim para fazer cumprir. E diante dessa leitura que a gente viu agora em classe, né, o próprio Jesus Cristo ele deixa bem claro no versículo 21, ele expressa, ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, Jesus fez uma referência à lei de Moisés, ouvistes o que foi dito aos antigos, glória a Deus. Então essa expressão dele, ouvistes o que foi dito aos antigos, ele faz uma retrospectiva à lei de Moisés, né? Glória a Deus. Então agora ele mostra, não matarás. Êxodo 20 e o versículo 13. Não matarás. Mas é interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele agora afirma, eu porém vos digo, que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, né, será réu. Olha só, será réu qualquer
que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que matar seu irmão será réu de juízo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele se aprofundou. Se Moisés, na lei de Moisés, afirmava que matar era pecado, matar o corpo físico era pecado, Jesus ele agora se aprofundou. Jesus ele agora estreitou mais ainda a porta. Jesus quis dizer, eu não quero agora só matar o corpo, não. Se você apenas, não é? Matar o seu irmão com palavras, com iras, com cóleras, você já é réu de juízo. Veja que Jesus ele estreitou mais ainda, glória a Deus, o contexto, né, de matar. Moisés falava do corpo físico, Jesus já falou do interior. Além do corpo físico, Jesus agora está falando do interior. Porque Jesus é aquele que sonda pensamentos, esquadrinha corações. E ele diz, para dar a cada um conforme as suas obras. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro, glória a Deus, né? Que o homicídio, ele tem início no coração do homem. Glória a Jesus, né? A partir da ira, do ódio e da cólera, como ele diz no versículo 22. Qualquer que, né, sentir ira, glória a Jesus. Qualquer que sentir pavor, ódio, ele já está praticando o homicídio. Precisa nem matar o corpo, só precisa sentir ira. Irmãos, eu meditando nesta lição, eu começo a perceber que verdadeiramente, glória a Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele requer muito de nós, uma vida de santidade, uma vida de perdão, uma vida de mansidão, uma vida de paz. Irmão, o que é que Jesus diria de tantas iras, tanto ódio, tanta cólera que nós temos visto nos nossos dias? As pessoas falam com ódio, as pessoas se tratam com ódio, palavras grosseiras, né? Palavras que machucam, palavras terríveis. As pessoas já estão abrindo a boca com ira, sabe? Hoje já não se conversa, é pouco se conversar em paz, é pouco se fazer uma crítica construtiva com pessoas que ouvem. Se você vai fazer uma crítica, as pessoas já se encolerizam, já estão cheios de ira, já levanta as palavras cheias de ira, de furor, de mágoa. Não, o que Jesus diria de nós hoje? Se ele está dizendo que o homicídio começa no coração do ser humano, só basta o ser humano se encolerizar, ter ódio, ele já está matando. Ele já está dando início a um homicídio. Que o Senhor Jesus Cristo, ele tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos, né? Naquilo que nós estamos vivendo. Glória a Deus. O legalismo, o terceiro subponto, é uma atitude que se concentra numa prática religiosa frisada nas leis. Tem que fazer. E a gente viu que na época que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, a igreja foi implantada, os judeus queriam isso dos ímpios, né? Dos novos convertidos. Os judeus queriam isso. Tem que cumprir a lei de Moisés, tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Legalismo. Não precisa disso, né? Não é preciso circuncidar. Paulo disse que a circuncisão estaria no coração do novo nascimento. Glória a Deus. Mas isso não quer dizer que a gente vai abolir o Antigo Testamento. Como a gente escuta muita gente dizer, o Antigo Testamento é coisa do passado. O Antigo Testamento é coisa de lá para trás, é a época de Moisés, né? Então, é uma mentira, irmãos. O Antigo Testamento, ele se completa com o Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O legalismo, ele foi severamente refutado pelo apóstolo Paulo. A gente pode ver isso em Filipenses 3. O versículo 3 e o versículo 4 diz assim: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito,
e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, né? Louvado seja o nome do Senhor, que muitos queriam confiar na lei, na circuncisão, mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós precisamos confiar em Deus, glória a Jesus, para sermos salvos, para termos uma vida de santidade, né? E o antinomismo, ele faz isso, ele fere a vocação dos cristãos para a santidade, né? Ele diz, só precisa crer e aí pode fazer o que quiser, não existe separação mais do velho homem com o novo homem, né? Então, essas duas linhas de pensamentos, elas são totalmente rejeitadas pelo Senhor Jesus Cristo através da sua poderosa palavra. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E nesse segundo ponto, nós vamos enfatizar a cólera, né, como o primeiro ato para o homicídio, né? Nós vamos enfatizar isso. Jesus ele não anulou o sexto mandamento, né? Êxodo capítulo 20, versículo 13, ele não anulou, não matarás. Mas, como já foi dito, Jesus ele se aprofundou, glória a Deus, pois ele revelou que a ira, que a cólera contra o irmão é o início de um homicídio. Meu Deus do céu, como nós precisamos de uma lição maravilhosa dessa, não é? Glória a Deus. Então ele mostra isso, né? Ele mostra que o homicídio ele começa no coração. E interessante, amados, é que o apóstolo João ele também confirma isso. A primeira carta, né, que João escreveu no capítulo 3 e no versículo 15, João diz que qualquer que aborrece o seu irmão, ele já é um homicida. Olha, imagina só, qualquer que aborrece o seu irmão, ele já é um homicida. E ele diz mais, e vós sabeis que nenhum homicida tem nele permanente vida eterna. Aí soa no nosso ouvido, muitos chamados e poucos escolhidos. É a Bíblia que está nos ensinando nesse dia, amados. Glória a Deus. Que quando nós nos encolerizamos contra o nosso irmão, temos ira, falamos arrogantemente, com ódio, com mágoa, nós estamos praticando um homicídio. Esse homicídio está nascendo no coração. E Jesus diz, né, pela boca do apóstolo João, que quem age assim não tem nele vida eterna. Glória a Jesus. Cuidado com aquilo que nós temos falado, cuidado como nós temos agido, amados. Às vezes com o nosso cônjuge, às vezes com o nosso irmão, às vezes com o vizinho, com alguém, né? Nós temos visto nesses últimos dias tanta ira, tanta cólera, tantas palavras terríveis. Como nós temos presenciado, amados, tanta ira, tanta mágoa no trânsito, entre família, entre marido e mulher. Que cenas terríveis são essas? O que parecia ser uma simples discussão no trânsito em Campinas tomou grandes proporções e acabou viralizando nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens gravadas por testemunhas que estavam próximas ao local da confusão, é possível ver o motociclista e o motorista de uma SUV conversando, até que em dado momento o motociclista acerta o motorista com um capacete. Na sequência, o piloto da moto tenta se evadir do local, porém o motorista acaba atropelando com o seu carro. Logo após ser atropelado, o motociclista se levanta e continua trocando ofensas com o motorista da SUV. Vai bater, mano. Para de filmar. Ele vai bater, mano. Tira, para de...
Vai na minha frente, eu vou te atropelar, sua chama a polícia, seu filho da puta, Nazaré. Ele tá louco. Amor, sai daqui, sai, amor. Amor, sai daqui, porque ele vai voltar e vai bater em nós. Foge de outro, vai ver de outro lugar. Ele acabou com a moto do cara. Não tem nem como outro fugir. Só um pouquinho, amor. Ele vai bater em nós, não pode ir em outro lugar. Vai, amor. Eles vão sair na mão. Após mais um momento de discussão, o condutor desce do carro e começa a trocar socos com o motociclista. Passa aqui, amor. Depois de alguns segundos de agressão física entre os dois envolvidos na confusão, testemunhas partem para ajudar a separar a briga. As imagens da confusão vêm sendo divulgadas nas redes sociais e chamando a atenção dos internautas. Diante dessas cenas que a gente, quando olha, né? Glória a Deus, quando estamos calmos, quando estamos mansos, a gente olha para essas cenas e repudia. Ai, que cenas horríveis de violência verbais, de agressão verbal. Glória a Deus. Mas às vezes, quando nós nos irritamos, nos comparamos a essas cenas, amados. Glória a Deus. Se alguém pudesse filmar quando a gente se irrita, né? E depois, olha, mostrar a gente assim, olha quem era você. Será que a gente vai se reconhecer? Horrível. Glória a Deus. Isso se chama ira, né? Isso se chama ira. Glória a Deus. E não é por acaso que o verbo irá no grego é orgizo, que significa incitar a ira, está zangado, está enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio da história humana. Glória a Deus. Tanto o salmista como o apóstolo Paulo, eles escreveram, glória a Deus, né? Eles escreveram que um servo de Deus pode irar, mas não deve pecar. Olha o que diz Salmos 4:4. Olha o que diz Salmos 4:4. A gente pode ler aqui, Salmos 4:4 diz assim: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, calai-vos. Glória a Jesus. Quando nascia aquela raivinha, aquela irinha, ei, se cale. Glória a Jesus. Não ponha para fora a sua ira. Paulo diz, glória a Jesus, ensinando aos Efésios 4:26, Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. É verdade, irmão, que nós somos seres humanos. É verdade que habitamos no corpo pecaminoso. É verdade que às vezes surge lá dentro de nós uma irazinha. Mas o importante é que a gente não dê ênfase a essa ira, a essa mágoa. Que a gente possa refrear o nosso eu, para que a gente não venha pecar. Louvado seja. Porque se a gente for dar ênfase a isto que está acontecendo dentro de nós, essa mágoa, essa ira, a gente vai cometer atrocidades. E depois vem um arrependimento. Glória a Deus. Mas que arrependimento é esse que daqui a pouco a gente está fazendo tudo de novo? Então, o segredo, qual é, missionário? É a gente se conter, respirar fundo, parar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Precisamos. A ira não pode nos controlar. Glória a Deus. Devemos examinar se a ira vem de um espírito reto, ou de um coração puro, ou de uma obra da carne, glória a Deus, ou de uma obra pecaminosa, orgulhosa, odiosa, vingativa.
Missionário Jesus, ele se irou. Jesus entrou no templo e se irou. Glória a Deus. Mas Jesus ali, ele não estava com a ira vingativa, nem pecaminosa, nem de vingança. Jesus estava com zelo pela casa de oração, pelo templo de Deus. E ele saiu derrubando as coisas, jogando os pássaros, né? Glória a Deus, soltando os pássaros, perdão. Aleluia. Jesus não pecou. A Bíblia afirma que Jesus nunca pecou. Glória a Deus. Então, a gente precisa saber de onde veio essa ira. Que ira é essa? Veio de vingança? Essa ira veio nasceu de ódio? De onde gerou essa ira? Essa ira é de um tipo pecaminoso? Que ira é essa? Glória a Jesus. De ressentimentos maus? Vigiemos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Não deixa, olha o que Paulo diz aqui, Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não deixa ela lhe dominar, não peque, não se põe o sol sobre a vossa ira, glória a Jesus, não peque, tenha domínio, glória a Jesus, né? É o que nós aprendemos com a palavra do Senhor. O valor da pessoa humana, Jesus enfatizou o valor humano, né? Na leitura que a gente viu no versículo 21 e 22 de Mateus 5, Jesus ele valorizou a pessoa humana quando ele diz que não podíamos chamar alguém de raca. Olha, que significa inútil, cabeça oca, cabeça vazia. Só essas palavras contra um ser humano, irmão, que nós viemos pronunciar, já é uma ofensa gravíssima diante dos olhos de Deus. Agora imagine outras palavras que tem chamado, hein? Outras palavras terríveis que tem chamado, né? Ela é igualada a uma blasfêmia. E também o Senhor proibiu chamar alguém de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, desprezível. Glória a Deus. Meu Jesus, né? E o fim qual é? O fim é ser réu do sinédrio, é receber a condenação para o fogo do inferno, do grego gena. Glória a Deus. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, viu? Mas igualmente peca os que nutrem a cólera, o ódio, o rancor no coração, deseja mal o próximo. Imagina aqueles que oram ainda mandando Jesus matar. Ainda quer envolver Jesus no seu ódio, na sua ira, na sua vingança. Mata Jesus, mata. Misericórdia, né? Então a vida humana tem um valor sagrado. Por isso o patrão deve tratar bem o empregado deve respeitar o patrão, o irmão não pode fazer acepção, o irmão tem que amar o outro. Glória a Jesus. Atos 10, 34. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Missionária mexeu comigo. Ame. Missionária me provocou. Vou orar para Jesus salvar. Não matar. Para Jesus salvar. Para Jesus libertar. Para Jesus completar a obra. Esse é o dever daqueles que têm o Espírito Santo de Deus morando nele. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é vingativo, ele não deseja mal. Glória a Deus, viu? O Espírito Santo de Deus, ele é amor, ele é perdão, ele é mansidão. Glória a Deus, ele é bondade. O fruto do Espírito está lá. Paz, alegria, mansidão, benignidade, bondade. Glória a Deus, paciência, longanimidade, gozo. O Espírito Santo habitando em nós, então em nós vai refletir o fruto do Espírito Santo. Paz,
mansidão, temperança. Domínio próprio tem que existir em mim. Então, se vier a mágoa, a ira, eu tenho domínio próprio de me conter essa história. Eu me zanguei. Tá precisando de Jesus urgentemente. Glória a Deus. Porque aqueles que têm o Espírito Santo habitando nele, ele tem domínio próprio. A ira quer vir, mas ele domina e diz não à carne. Se a ira vem e domina, é porque a carne está mais alimentada do que o Espírito. Glória a Deus. Lembra? Há uma guerra, disse Paulo aos Gálatas no capítulo 5. Há uma guerra constante entre a carne e o Espírito. Quem vence? Glória a Jesus, o mais forte. Quem está sendo mais forte na minha e na sua vida? A carne ou o Espírito? Se for o Espírito, a gente domina a ira, a gente domina o furor, a gente domina o ódio, a gente domina todos os nossos sentimentos. Mas se a carne estiver mais forte, sem dúvida, a gente não vai ter controle sobre a nossa ira, sobre a raiva, sobre o rancor, e a gente vai explodir, a gente vai sair quebrando tudo, a gente vai sair jogando tudo, a gente vai sair esmurrando tudo, a gente vai sair chamando um monte de palavras terríveis, palavrões, misericórdia, Jesus. Então, é a palavra de Deus que nos ensina neste dia para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E o terceiro ponto, missionária, a oferta do altar e a desavença. Mateus capítulo 5, o versículo 23 e o 24. Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira, de mágoa, de rancor. É muito lindo. Eu deixei um monte de inimigo, raiva de todo mundo, mas agora eu vou para o altar. Tome, Senhor. Jesus disse, volta, não aceito. Glória a Deus. Por que, missionário? Porque Jesus sabe que isso é hipocrisia. Porque se a gente não consegue amar quem está perto de nós, como vamos amar Deus que está nos céus? Por isso que Jesus diz, voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para o judeu, ofertar era um ato sagrado. Era um ato sagrado, ele tinha que fazer isso. Então, se é um ato sagrado, quero nem saber se eu estou com raiva de fulano, se eu briguei com Beltrano, se eu estou intrigado de Beltrano, se eu não quero ver, não quero nem saber. Meu ato sagrado, eu vou cumprir agora, Senhor. Hipócritas, disse Jesus, né? Glória a Deus. Jesus quer que a gente chegue no altar dele, amados, com o coração limpo, consciência tranquila. Eu estou em paz de todo mundo. Eu costumo dizer que o crente ele não tem nenhum inimigo. Tem não. O crente que é lavado, remido no sangue de Jesus, ele não tem nenhum inimigo. Alguém pode até ficar com raiva dele, com inimigo dele, mas ele não é inimigo de ninguém. Glória a Jesus. Ele ajuda, ele ora. Glória a Deus. Se precisar, ele está para estender as mãos. Ele não tem nenhum inimigo. Louvado seja. Pode muita gente não gostar dele, por ele viver na presença de Deus, por ele gostar das coisas certas como Deus gosta. Ele pode não ter muitos amigos. Glória a Deus. Mas ele não é inimigo de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, eles queriam reconhecer a bondade de Deus para com eles. Glória a Jesus. Nesse sentido, o Senhor Jesus, ele não valoriza este ato. Glória a Deus. Quando nós estamos, né, com o coração cheio de mágoa, Jesus, ele não reconhecia este ato. Glória a Deus. Então é preciso reconciliar. Ei, vai reconciliar-te primeiro. Significa, ei, vai mudar a mente de alguém, vai renovar a amizade com alguém. Glória a Deus. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem um verdadeiro relacionamento com o nosso próximo. Não existe. É isso que Deus, ele nos ensina no primeiro ponto desse terceiro, no primeiro subponto desse terceiro ponto. O segundo subponto
evitando a desavença. Os versículos 25 e 26, né, tem relação com 23 e 24. Glória a Jesus. Ou seja, eles dizem respeito à adoração, 23 e 24. E o 25 e 26, eles dizem respeito ao processo legal. Ambos procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução, glória a Deus, para a desavença entre os irmãos fora do tribunal, né? A gente sabe que naquela época, quando alguém era sentenciado, né, eles precisavam ir para o tribunal, glória a Deus, pagar com a mesma moeda de cobre romana, né? Mas Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças. A antiga lei era olho por olho, dente por dente. Jesus não. Isso Jesus mudou completamente. Jesus hoje quer perdão, quer amizade, quer paz, quer reconciliação. Eu costumo dizer que para Jesus Cristo não existe dividir e nem subtrair. Jesus, ele quer somar e multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. E cabe a nós, irmãos, né? Cabe a nós, glória a Deus, termos paz com o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão: como servos de Cristo, precisamos viver em paz uns com os outros. Irmãos, é imprescindível isto. Glória a Deus. É necessário que o verdadeiro evangelho que transformou a nossa vida, ele seja refletido em nossas ações. Como eu posso dizer que tenho Jesus, que recebeu o verdadeiro evangelho, se as minhas atitudes, elas são contrárias a tudo aquilo que está na Bíblia? Mágoa, ira, ódio, rancor, desavença, inimizade, contendas, porfias, né? Então é preciso rever as nossas atitudes, glória a Deus, de acordo com a verdadeira palavra do Senhor. Glória a Deus. Então precisamos deixar as desavenças, as disputas, glória a Deus. Devemos nos reconciliar e, por fim, como diz Hebreus 12:14, seguir a paz com todos. Este é o nosso dever como servos do Deus Altíssimo. Seguir a paz com todos. Amém, amados? Glória a Deus. Então, que nós possamos compreender que homicídio, grave bem isso, que homicídio para Jesus no Novo Testamento não era apenas matar o corpo humano. O homicídio começa no coração do homem através do ódio, da mágoa, da ira incontrolada. Glória a Deus, do furor, né? Então ele já começa aí. E você vê que para começar o homicídio físico ele ser concretizado, é preciso o homem, né, sentir ódio, mágoa. Ninguém mata ninguém sem ter raiva, mágoa, ódio, né? Então veja que realmente o homicídio começa no coração do ser humano. Então que nós venhamos aprender, controlemos-nos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por mais uma escola bíblica que o Senhor tem nos concedido na manhã deste dia. Deus eterno e soberano, graças te damos, Senhor, por mais uma escola dominical, Senhor. Continua conosco, Senhor, para a glória do teu nome, nos ensinando e nos moldando a cada dia. Que esta palavra tão preciosa, Senhor, encontre lugar exclusivo na nossa vida, no nosso intelecto, Senhor, para que possamos vivê-la diariamente, Senhor, para que realmente possamos refletir, Deus, o evangelho que um dia aceitamos. Deus, para a glória do teu nome, assim eu te oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. E a igreja diz amém. E a paz do Senhor e até a próxima escola dominical em nome de Jesus. Amém?
Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião.